Olá pessoal, aqui é o Matheus do canal MDL. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um projeto mais hobby. Na verdade eu decidi fazer uma tábua de corte e aí eu pensei por que não gravar, por mais que seja só uma atividade mais terapêutica para mim. Eu decidi trazer aqui para vocês, tentando trazer um pouco mais de técnica e aperfeiçoamento, coisas que a gente vai melhorando com o tempo. Então a expectativa para esse projeto é um pouco mais bem acabado, fugindo daquela linha do rústico. Eu vou estar fazendo aqui uma pega para 4 dedos, né, para encaixe da mão. Só que eu já utilizei broca chata e o acabamento, mesmo entrando, né, na saída ela costuma estourar, mas na entrada da broca ela costuma também arrancar algumas lascas, ainda mais numa madeira como essa, que ela é bem dura. Então eu vou utilizar uma serra-copa para metal de aço rápido, só para poder fazer a entrada dos dois lados e depois eu removo o miolo com a broca chata. Assim pegando um acabamento na quina bem melhor. Eu também costumo utilizar essa técnica de colocar a fita, por mais que pareça que a fita não vai ajudar em nada, porque ela, pessoal, sempre que eu uso, evita muito de arrancar a lasca com a tico-tico. E claro, uma boa ideia é sempre usar lâminas novas, não usar lâminas cegas. Eu estou usando uma lâmina aqui da Start. Aquela lasca ali, que vocês viram, eu vou ter que depois lidar com ela, porque foi quando eu tentei, não saiu no vídeo, mas eu tentei entrar direto com a broca chata. E aí, como eu te falei, ela arranca uma lasca, então foi na hora que eu mudei de ideia para serra-copa. Aqui começa o trabalho árduo, torturante, de lixar e lixar e lixar, porque essa parte da quina eu não acho bom lixar com máquina, então na mão eu consigo um acabamento melhor. Agora sim, o Matheus fica bem mais feliz, porque agora a gente vai lixar com a esmerilhadeira. Esse suporte é maravilhoso, ele remove bastante material. Se você quiser remover menos, é só não pesar tanto a mão. Eu começo num grau 60 para remover essa camada aqui, a madeira. Essa madeira não sei que tipo que ela é, porque ela é reutilizada. Queria eu poder saber, só de olhar que madeira que estamos trabalhando. E aqui eu tive um baque. Eu descobri que ela estava com alguns furos e eu queria tampar esses furos. Só que não com cavilha, porque senão as fibras ficam perpendiculares ao sentido da fibra da própria tábua. Então eu resolvi fabricar aqui uma ferramenta para fazer tampões, né? Fazer um tampão para colocar ali, que acompanhasse a fibra da madeira. E ficando assim um acabamento supostamente melhor. Mas vocês vão ver que eu cometi alguns erros, que eu vou alterar nessa ferramenta mais para frente. Aqui é simples, eu fiz essa tábua, fiz um furo nela na furadeira de bancada para o furo ficar reto e utilizei ela como guia para a broca antes de colocar o tampão. Então assim o tampão sempre vai entrar reto, não vai ficar inclinado, fica melhor e evita até de quebrar o tampão na hora que for bater. Eu passei uma plana pequenininha só para remover o excesso, depois o restante eu fiz na lixa. Aqui eu começo a utilizar a tupia para poder acertar ali, não ficar uma quina viva, e é onde eu resolvo aquele problema da lasca que a broca chata acabou arrancando da madeira, porque eu utilizei uma fresa de arredondar de 1/4 de polegada. Pessoal, eu tava fazendo aqueles tampões, aí eu percebi que em 2 deles tinha ficado preto em volta. Aqui eu tô até recolocando eles, porque eu fui ver, eu falei, pô, o tampão tá queimando. Vou pegar aqui. Ele tá queimando. Tá vendo aqui, ó? E aqui é agora do jeito que tá. Não tinha por onde sair o cavaco, né? Então acumulava ali dentro, ele tava esquentando, atritando, não ventilava, e aí esquentava demais, queimava a madeira. Aí eu falei, pô, vou fazer 2 rasgos. Primeiro aqui, eu fiz um rasgo comprido, até passando mesmo, dos 2 lados, e abrir essas janelas aqui, naquele pino. Aquele pino de pistão, tá vendo? E aqui nas facas, eu fiz esse ângulo de ataque. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo que agora ela tem um ângulo de ataque? Aí agora, como vocês puderam ver, eu tive que fazer uma alteração naquela ferramenta e foi surpreendente. Parou de queimar, o tampão ficou muito mais bem acabado. Então, um problema a menos e uma nova técnica aprendida. Aqui eu vou precisar cortar
uma pequena tampa, só que não circular, porque eu descobri que aquela madeira estava com uma parte funda, onde foi utilizada uma massa para poder tampar e não curtir. Não achei que ia ficar legal manter aquilo, então eu vou remover. O ideal é que eu tivesse uma faquinha de marcação aqui, só que como eu não tenho, estou utilizando a lâmina de estilete, vai fazer uma marcação bem fina e eu vou remover com bastante cuidado aqui para a parte interna, não chegando até a marcação, para que esse pedaço de madeira que eu vou encaixar entre bem justo. Pessoal, como minha mulher costuma falar, ela tem um ditado que eu acho que só ela que fala, eu não sei, digam se vocês conhecem, que é algo relacionado que você só consegue algo se você pedir. Ela costuma falar aqui também que não basta botar o ovo, galinha tem que chorar. É algo assim. Ela vai me matar por eu estar falando isso no vídeo, mas eu acho curioso, porque eu nunca ouvi ninguém falar esse ditado. Eu acho que foi criação dela. Então, eu vou pedir algo pra vocês, não é a mesma coisa que eu costumo pedir pra ela. Então, seguindo o conselho dela, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e deixar o comentário. Se puder, compartilhe o vídeo. Infelizmente, eu vejo que a maioria das pessoas que assistem o vídeo acabam não se inscrevendo. Então, não deixe de se inscrever. Valeu, pessoal. Até aqui a minha expectativa de que esse projeto ia dar certo devia estar girando em torno de uns 50%, porque eu ainda não estava muito satisfeito com aqueles tampões. Só que aí que vem a surpresa. Eu utilizei a tupia para poder fazer os ralhos da tábua de corte e eis que eu me arrependo da fresa que eu tenho. Então, um conselho que eu deixo para vocês é: invistam em boas fresas. Não basta você investir na tupia. Se você não tiver uma boa fresa, não vai dar certo. Porque a minha fresa, ela perdeu o corte muito rápido. Eu não observei isso. E quando eu estava usando, por mais que eu segurasse firme, travasse a tábua, ela estava mais queimando a madeira do que cortando. E então, algumas passadas ali, ela deu uma empurrada para o lado e acabou saindo um pouco do alinhamento. Aqui eu estou fazendo o acabamento. Eu passei para a lixa 150, depois 240 e finalizei na 400. E essa madeira deu um acabamento impressionante de liso. Ficou muito satisfatório passar a mão. Vou tirar o excesso de pó. E como acabamento eu vou utilizar óleo de coco. Eu passo com a mão mesmo. E eu acho muito legal essa fase, onde a madeira começa a pegar o brilho. Eu valorizo muito quem ficou até agora, até o final do vídeo. Então eu vou repetir para vocês, para deixarem aqui no comentário. Só que comente o que vocês acham que eu poderia ter feito diferente. Alguma ideia, alguma técnica, deixem aqui no comentário que eu vou estar lendo e respondendo a todo mundo.